Fala pessoal, bem-vindo ao Moto Café, o podcast mais interativo desse mercado que nós amamos. Estamos aqui direto de São Paulo, no Salão de Motopeças da Anfa Motos 2025 e vamos fazer aqui vários bate-papos, muita coisa legal. Vamos estar com influência e com o pessoal de fábrica. Falando em fábrica, estou com o meu amigo Elenilson. Como é que você está, meu parceiro? Bom demais. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Elenilson é da Levorin. Levorin, parceiro da Motociclo já há vários anos, né, Elenilson? Isso mesmo. Faz uma pergunta aqui bem rápida e direta. Como você avalia a parceria com a Motociclo ao longo desses anos? Olha, nós como fabricantes, nós temos uma visão, eu tenho duas visões, né? Então a primeira era quando a gente era um antigo fabricante, antes da aquisição pelo grupo Michelin. Então nós tínhamos uma visão que nós atuávamos muito mais como distribuidor do que propriamente dito como fabricante, né? E ao decorrer dessa transição, a gente começou a trabalhar de uma outra forma. A gente vê os nossos parceiros hoje, como a Motociclo, como o nosso canal de acesso ao consumidor final. Então, assim, onde você tem um respaldo muito grande, você tem um distribuidor como que eu vou dizer aqui, de performance no segmento de duas rodas, né? Onde leva o nosso produto, que já tem uma qualidade muito forte, até o consumidor de uma maneira mais segura e mais clara para o consumidor. Você trabalha essa cadeia melhor, né, Elenilson? Porque você estrutura essa cadeia passando pelo distribuidor, chegando até o lojista, né? Isso mesmo. E tem uma estrutura um pouco mais robusta em relação ao comércio, né? Em relação a essa democratização do mercado, né? Então, chega na ponta mais saudável para o cliente. Eu sei que são vários anos aí de parceria com a Motociclo. Quais são as principais vantagens de trabalhar com a gente? Como você avalia, sem falar do volume, tá? Não. Sem falar de volume. O volume é muito importante, mas assim, a gente tem uma outra coisa que a gente preza muito, que eu acho que é a parceria. Eu acho que quando a gente tem uma parceria e ela é clara, ela é transparente, a tendência é que ela flua muito melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem muita abertura de a gente sentar com toda a diretoria do Grupo Motociclo, né? E a gente colocar os prós e os contras, e eles entendem também o nosso lado, porque fazem parte do mercado. Então, assim, eu acho que é muito gratificante a gente ter um parceiro tão forte e a gente poder chegar no mercado de uma forma muito mais estruturada. Perfeito. Elenilson, fugindo um pouquinho aqui das perguntas centrais, o mercado ele sofreu um tempo atrás com falta de matéria-prima. Eu sei que isso para a borracha hoje tem sofrido também. Alguns mercados, algumas marcas têm deixado. Como é que a Levorin está trazendo isso? Como é que ela está lidando isso no seu dia a dia? Foram criados, né? Nós temos dois períodos, né? Nós temos um período que foi antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Então são cenários diferentes que muitas vezes, assim, as coisas elas se maqueiam, entendeu? Então, assim, diante de toda a crise, a indústria ela cria uma célula de crise, onde ela tem pessoas que são diretamente ligadas a todo o processo de produtividade e onde eles trabalham 24 horas, entre aspas, né? Para poder não deixar faltar matéria-prima e ter a melhor matéria-prima para fazer o produto de qualidade para o mercado. Perfeito. Em relação à tecnologia, eu sei que a Levorin fez grandes lançamentos, né? O Dakar 2, cara, que pneu... O Duna 2. O Duna 2, isso, o Duna 2. Cara, um pneu que eu achei maravilhoso. Você vê pelo formato, assim, até mesmo a qualidade da borracha ficou bem diferente. Tem alguma coisa, alguma tecnologia nova aí que a Levorin tá vindo? Solta um spoiler pra gente, tem alguma coisa saindo no forno? Nós temos alguns lançamentos, né, que eu acho que está mais para o final do ano, mas assim, uma coisa que chama muita atenção foi a mudança, né, que nós tivemos, né, nos últimos anos, fazendo alguma reformulação no nosso portfólio, né, onde a gente sai de um tubeless, de um tube type e passa a ter um produto duplo utilização, que ele é tube type e tubeless. Então, assim, isso otimiza muito tanto custo como transporte, o capital empatado do próprio mercado, né? Então, eu acho que essa tendência que a Levorin trouxe,
que eu acho que foi uma mudança muito boa para o mercado e onde a gente percebe, além da qualidade, né, do produto, a gente vê que a aceitação foi muito melhor. Sim. Pessoal, para quem não sabe, Tube Type e Tubeless é um pneu com câmera e pneu sem câmera. É isso mesmo. Elenilson, o que eu vejo hoje em relação ao mercado, nós temos hoje vindo, principalmente da China, né? Principalmente da Índia, bastante motocicletas entrando no mercado, com medidas assim, não pouco usual, né? Como é que a Levorin tem enxergado essa tendência de novas marcas chegando no Brasil? Assim, no passado nós já tivemos muitas variações de medidas, né? Onde não se emplacaram. Quando a gente fala no segmento de duas rodas, principalmente, vamos dizer assim, puxando um pouco para a parte de bicicleta, nós tínhamos, vamos dizer assim, vamos falar assim, modas de inventar. Quero 27,5, aí veio algumas outras medidas, 700 e tudo isso veio para mudar o que nós já tínhamos aqui no Brasil. E a mesma coisa se aplica à moto. Então a gente vê algumas medidas que nós tínhamos no passado, por 3,26, 2,50, 2,75, são medidas mais finas. Então, assim, toda essa tendência hoje, que às vezes aparece no nosso mercado, essas já tinham mais umas novas que aparecem no mercado, nós ficamos antenados, né, para ver qual é a movimentação do mercado, para ver para onde que vai. Porém, a gente, assim, a gente acredita e espera estabilizar um pouco para não dar tiro no escuro, vamos dizer assim, né? Porque o investimento de se produzir um pneu é muito alto, né? E a gente não pode ter uma incerteza e fazer um investimento alto para não ter retorno. Perfeito. Elenilson, o que você espera do futuro do mercado de motopeças para 2025 e 2026 aí? Olha, eu já tenho um pensamento que já vem de algum tempo, né? A gente sempre analisa um pouco, a gente que está no mercado, está no comércio, a gente sempre acompanha um pouco como que é a movimentação do consumidor, né? E a gente vê que o movimento do consumidor, frequentemente ele está mudando. Então, assim, eu tenho um pensamento, a economia está ruim, porque a gente sofre muitos fatores externos. A economia está ruim, tá bom para nós. Se tá bom, ele fica melhor ainda, porque assim, o comportamento dele, eu não tenho crédito, ele sai de um carro, ele vai para duas rodas. Sim. Quando ele melhora um pouquinho, ele sai da condução, ele vai para duas rodas também. Então, eu acho que todo o cenário é favorável. E se a gente for analisar pós-pandemia, a gente já teve um ano, eu acho que foi em 2024, a gente teve um momento que se produziu mais motocicleta do que automóvel. Sim. Então, assim, então isso a gente percebe que assim, a tendência do nosso segmento é cada vez mais ele está crescendo, a gente buscar públicos que são diferentes comportamentos. Hoje a gente tem o pessoal que usa para transporte, a gente tem o pessoal que usa para lazer, para deslocamento. Então, assim, a gente tem N consumidores hoje e cada um tem um perfil diferente para consumo. E você vê, né, Elenilson, que na pandemia o que mais rodou foi a moto. E bicicleta. Cara, e bicicleta, isso, moto e bicicleta. Duas rodas. Duas rodas, porque enquanto todo mundo estava parado, o mercado teve que acelerar, principalmente nesse processo do online, né? O delivery estava bombando e o mercado estava pedindo, e se não me falha a memória, motopeças foi de essencial, né? Acho que foi quando estavam algumas lojas abertas, estava rodando. Itens essenciais. Itens essenciais. E o mercado, a cada vez que passa, a cada ano que passa, o crescimento tanto de scooter, agora chegando, né, as bikes elétricas. O público feminino também, que está aderindo bastante. 30% dos consumidores de CG são mulheres. São mulheres. Então, assim, as mulheres estão indo para cima, gostam do produto. E falando em gostar de produto, Matrix. Vem alguma novidade em cima dele? Porque eu sei que ele é Coca-Cola, né? Eu posso dar um spoiler para vocês. Assim, ele é Coca-Cola. Nós temos dois tipos de Matrix, né? O Tubeless e o Tube Type, né? Então, assim, o modelo que é sem câmera, ele sai no equipamento original, e o com câmera é para o aftermarket, né? Então, assim, mas eu posso garantir para vocês que até o final do ano vem novidade aí. Opa. Quem sabe um modelinho novo aí para a gente estar no mercado aí, a gente fazer a alegria desse pessoal e dar mais segurança aí pro povo que roda aí. Porque eu vi um zoom, mas... Beleza. Cara, Elenilson, obrigado por esse bate-papo. Pessoal, eu que agradeço. Já vou pedir para vocês aí, se inscrevam no canal. Tem muita coisa legal ainda para vir aqui. Esse é o primeiro bate-papo aqui no Salão de Motopeças.
ativa as notificações para você ficar por dentro do que vai rolar aqui no Moto Café. Isso, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, tamo junto. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.